Pessoal, tem uma articulação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira, que pode reduzir a dívida de Minas Gerais a menos da metade. O governador do estado, Romeu Zema, está tentando entrar em um regime de recuperação fiscal. A ideia é que sejam federalizadas 3 empresas estatais mineiras, a CEMIG, a Copasa e a Codemig. E o valor indicado até o momento para a transação é de 80 bilhões de reais. Hoje, a dívida do Estado com a União é de 160 bilhões. Então, eram 110 bilhões quando o governador Romeu Zema assumiu esse cargo. De que forma que essa mexelança aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do próprio ministro de Minas e Energia, podem ajudar Romeu Zema a entrar nos eixos com as contas do Estado, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, pode ajudar muito. Você que o conhece bem. Pode ajudar muito, por uma razão. Olha, o Zema está tentando negociar essa dívida de Minas desde o primeiro dia do primeiro mandato dele como governador. O problema é que ele é sabotado pela Assembleia Legislativa, porque ele evidentemente não elegeu uma grande bancada, e o presidente da Assembleia, que era inimigo político do Zema, ficou enrolando durante 4 anos para aprovar o acordo da recuperação do Estado. 4 anos. Agora mudou. Eleição, Zema ganhou, também não fez uma bancada importante, teve que fazer uma coligação ali para ter as bancadas. E agora tem 2 mineiros, evidentemente interessados na sucessão de Romeu Zema, que quer ajudar a equacionar a dívida do Estado. E está ótimo, se eles conseguirem acertar isso com o governo federal e fazer força na Assembleia Legislativa do Estado para aprovar, essa é uma questão boa, não é para o governador Zema, isso é uma coisa boa para Minas Gerais. E todos os outros estados que entraram nessa parte da recuperação fiscal tem que fazer com esses condicionantes. E está aí o governo cortando na carne. Vai privatizar, vai fazer caixa para honrar dívida, que é justamente o que o governo federal devia estar fazendo. Privatizando estatais, fechando estatais que não tem sequer comprador, para justamente diminuir a conta do Estado e poder cumprir suas obrigações financeiras. Fábio Piperno, como é que você vê essa possibilidade de negociação que ajude o governo de Minas Gerais a pelo menos quitar parte dessa dívida? Bom, estava até olhando aqui a tabelinha, aquela que eu citei aqui outro dia, né, sobre os estados que mais gastam, por exemplo, com funcionalismo. Minas agora está rompendo aquele teto de 48%. Está bem longe dos líderes, assim, enfim, dos líderes aí da... Ô, Pepe, não adianta ver a foto, tem que ver o filme. Isso aí tem herança do governo Pimentel, que deixou um monte de porcaria lá de benefício para o governo do Estado. Não dá para fazer essa coisa da fotografia. Ele aumentou imposto, ele gasta... Aumentou imposto de produtos supérfluos, está privatizando e cortando. O que você vai fazer para equilibrar as contas do Estado que está quebrado? O fato é que isso vai na contramão do discurso dele. Não vai na contramão nada. É a disciplina fiscal. Aumenta ICMS, gasta muito com funcionalismo. Está aqui, estou falando em 49%. Mano, o Piperno, isso é o que o cara herda. Como é que você quer botar na conta da culpa do que o cara herda? Ele já está no 5º ano de governo. Mas o que você pode fazer? 5º ano de governo. O que você vai fazer? Aumentou o salário dele. Você pode ficar... Você pode ter 20 anos aqui em São Paulo que você vai herdar. O que você vai ter que pagar de aposentadoria para a polícia, você vai ter que dar aposentadoria para professor. Perfeito. O que você vai fazer? Dávila, conta então para nossa audiência aqui, de todo mundo, o que o governador Zema fez, por exemplo, com o salário dele. Senão tudo bem. Explicar. Não, mas perguntou para o Dávila, ele vai explicar. Pode explicar. Ele tinha o salário mais baixo, aumentou o salário, doa 100% do salário. Doa. Estou explicando. Vamos lá. Calma, você fez a pergunta, agora espera a resposta. Pode contra-argumentar. Tá bom. Doa o salário dele 100%, e isso faz com que aumente o teto, que ele possa remunerar melhor os secretários dele para contratar gente boa. É isso que você deve fazer mesmo. O que você quer fazer? Botar gente medíocre que vai trabalhar ou porque é muito bem de vida e que pode doar tempo para o Estado? É isso? O que ele fez foi Vamos lá, agora o Piperno então vai falar. Os salários dele e dos secretários em cerca de 300%. Mas agora, o que ele oferece, por exemplo, pro funcionalismo? Apresentou um plano aí que prevê 2 aumentos de 3% para os próximos 9 anos. Ô, Piperno, vamos voltar à história aqui. Primeiro, quando era o governo do PT,
não pagava sequer em dia, não recebiam salário, não recebiam 13º e pior, um governo bandido daquele Pimentel que na verdade confiscava o dinheiro do consignado do funcionário público. Aí entra um governador, arruma a casa, todo mundo passa a receber em dia, todos passaram a receber em dia salários atrasados. As prefeituras passaram a ter o repasse que não recebiam do governo do PT. Isso custa sim, e o governo arrumou as contas do Estado, pagou funcionário em dia. Ô Pipeno, essa é a verdade. Você pode dar a versão ideológica do que você quiser. Essa é a verdade. Tanto que tá o Rodrigo Pacheco, ele está confirmando que eu estou dizendo. Não. Eles estão procurando uma renegociação que tem que pagar. Nesse ano, 18 bilhões e não vai conseguir. Pois, porque a Assembleia não aprova o acordo. Agora mas estou te falando que o governo passado e a Assembleia... fica difícil. 4h27 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Peço desculpas a vocês por ter de interromper essa discussão em que vocês estavam acompanhando aí, mas já vocês vão voltar e ela vai estar ainda permanente, porque a gente segue por aqui. Até já. Só avisar que a rádio está de volta. Bem-vindo e bem-vinda você que chega agora também. Estamos debatando ainda e seguimos na porrada aqui. Hoje ele fala, Fábio Piper. Hoje ele tomou um vermelhão forte do PT lá, ele está animado, pô. Eu sempre falo daqui. Tomou um vermelhão hoje, pô? Esse aí é o liberal brasileiro, quer dizer. Tomou. Então, aliás, uma nota... Rabo de galo hoje? Uma nota aqui da Associação Brasileira de Veículos Elétricos criticando o supostamente liberal que critica, então, os carros elétricos, porque ele acha que, por exemplo, as baterias, o carro elétrico que vai andar movido aí a baterias e tal, ele vai fechar empregos, porque, afinal de contas, o carro movido a etanol, por exemplo, emprega mais gente e tal, e aí ele desenvolve um raciocínio muito criticado por essa associação e por outros players aí desse... Não tem nada a ver, nada disso. Não, tá aqui, não é que não tem nada a ver. Ô, Pipeno, posso te contar uma coisa? Pode. Minas Gerais é o estado que tem a maior mina de lítio verde do mundo, o que é fundamental para o carro elétrico. Isso. Então, qual que é o problema? Por isso acabou... Não, qual que é o interesse que ele tem? Eu quero que você me explique aquela outra parte da tua observação. O que seria interesse dele manter porque o carro de interesse da indústria da gasolina manter ela. Me conta qual que é o negócio, o cara até mora... Ele não é um empresário desse setor? O Peno, ele tem uma loja. A loja Zema não tem nada a ver com isso. Me desculpa. Loja Zema não tem nada a ver com isso. Loja eletrodoméstico. Agora, só porque é elétrico, acho que você está confundindo tomada do carro com a tomada da geladeira, com a tomada do ventilador. Ele que está fazendo realmente assim, Deus. O capitalista que critica algo absolutamente moderno, né? A questão do carro elétrico é simplesmente uma. Não tem como você ter hoje um carro elétrico e viajar grandes distâncias no país porque não tem o qual abastecer. Não, e é muito caro ainda, não tem demanda.